Bom, eu estarei resolvendo este exercício referente a métodos de energia, ok? No capítulo 14 do livro Resistência dos Materiais, 7ª edição do Hibbeler. O exercício diz: resolva o problema 14.109 utilizando o teorema de Castigliano. E o 14.109 determina a inclinação do deslocamento no ponto C. I é constante. Bom, lembrando que os teoremas de Castigliano para deslocamento é este, e para inclinação este, aqui, nós vamos começar pelo deslocamento. O primeiro passo é posicionar uma força P aqui, tratando ela como uma variável, ok? No ponto de análise, e calcular as reações. Então, nós temos as forças concentradas aqui, os carregamentos, e as reações. Fazendo as equações de equilíbrio, o somatório das forças de x é zero, então o RBx é zero, porque ele está sozinho aqui na direção x. Fazendo o somatório dos momentos em A igual a zero, nós temos que RBy é igual a 1,5P mais WA. E fazendo o somatório das forças em Y igual a zero, né? Nós temos que o RA vai ser igual a menos meio P mais WA. Lembrando que a equação de deslocamento do Castigliano é esta. Nós vamos agora determinar o momento de cada seção e em seguida as suas derivadas. Ok? Então tá, na seção 1, partindo da esquerda aqui, nós temos o M1 que vai ser igual a WX1 ao quadrado sobre 2. Na seção 2, nós temos esta configuração, e o M2 será igual a WA ao quadrado sobre 2 mais meio de PX2. E na seção 3, finalmente, o M3 será WX3 ao quadrado sobre 2 mais PX3. Fazendo agora a tabelinha, aqui nós temos o M de cada seção, aqui as suas derivadas e aqui o M de P igual a zero, porque aquela carga a gente colocou ali, não é inerente ao problema, então aquele P é igual a zero. Se tivesse qualquer outro valor ali já, então a gente substituiria por este valor. Então tá, M1 não tem P, então a derivada dele é zero, e jogando o P igual a zero, que aqui não tem, ele permanece a mesma coisa. O M2, derivando isso aqui, em relação a P, nós temos que a derivada é meio de x2. E jogando P igual a zero, temos WA ao quadrado sobre 2. Por fim, M3, nós temos a derivada disso aqui, é somente x3, e jogando P igual a zero, M3 vai ser igual a WX3 ao quadrado sobre 2. Agora nós utilizamos a equação de Castigliano, como são 3 momentos, nós teremos 3 integrais aqui, ok? Para cada momento. Então vai ficar desta forma. O deslocamento será 1 sobre EI, a integral de 0 a A, que é a seção 1, de M1 vezes a derivada de M1, ok? 0, dx1, mais a integral de 0 a 2A de M2, ó, M2 quando P igual a 0, vezes a derivada de M2, meio x2, dx2, mais a integral de 0 a A de M3, ok? M3, vezes a derivada de M3 em relação a P, dx3. Resolvendo as integrais, nós temos que o deslocamento será 1 sobre EI de WA a quarta sobre 2 mais WA a quarta sobre 8. Isso dá 5 oitavos de WA a quarta sobre EI. E esse é o deslocamento do ponto C. Partimos agora para a inclinação. Para a inclinação, ao invés de uma força P, a gente posiciona um momento M', tratando ele como uma variável, e recalcula essas reações. Aqui temos as forças concentradas e as reações. Fazendo as equações de equilíbrio, nós temos que o RBx é igual a zero, continua sendo zero. Somatório dos momentos em A igual a zero, então o RBy é WA mais M' sobre 2A. E fazendo o somatório das forças em Y, o RA vai ser WA menos M' sobre 2A. Lembrando que esta é a equação da inclinação, Castigliano,
nós iremos agora determinar os momentos semelhante a P em cada uma das seções e depois as suas derivadas. Bom, na seção 1 nós temos que o M1 continua sendo wx1² sobre 2. Na seção 2, nós temos que o M2 será WA² sobre 2 mais M' sobre 2A vezes o x2. Okay? E na seção 3, nós teremos que o M3 será wx3² sobre 2 mais M'. Fica de curiosidade aqui a questão que o M', né, que é bem semelhante à equação do M3 para o deslocamento, que aqui seria Px3, que também equivale ao momento. Fazendo agora a tabelinha igual ao P, nós temos aqui os momentos, as derivadas do momento agora em relação a M' e o M nos momentos quando o M' igual a zero, porque novamente a gente posicionou aquele M' tratando ele como uma variável, ele não é inerente ao problema. Se tivesse qualquer outro valor de momento ali, a gente colocaria aqui. Então, o M1 continua tendo a sua derivada igual a zero, ok? E o momento, quando o M' igual a zero, continua isso, porque não tem M' na equação 1. Na equação 2, a derivada x2 sobre 2a e o momento de M' igual a zero será isso daqui, WA² sobre 2. E no M3, por fim, a derivada vai ser 1 e o momento 3, quando M' igual a zero, será wx3² sobre 2. Semelhante a P, a gente terá 3 integrais, uma para cada momento. Então, isso vai ficar integral de 0 a de M1 vezes a derivada em relação a dm', a M', dx1, mais o M2, integral de 0 a 2a de M2, vezes a derivada de M2 em relação a M', mais a integral de 0 a de M3 vezes a derivada de M3 em relação a M' dx3. Resolvendo essas integrais, nós temos que o deslocamento, ou a inclinação, perdão, será 1 sobre EI de WA ao cubo sobre 2 mais WA ao cubo sobre 6. Isso gerará uma inclinação de 2/3 de WA ao cubo sobre 3EI. E esta é a inclinação. O deslocamento de C será 5WA² sobre 8EI e a inclinação será 2WA ao cubo sobre 3EI. E esta é a resposta do problema, pelo método de Castiglione. Muito obrigado.